Queria convidar, então, os palestrantes para virem à mesa para discutir algumas questões. A gente recebeu diversas perguntas para a doutora Fátima. Eu vou começar com a primeira, e daí, dando tempo, a gente coloca as seguintes. Diante da importância da agricultura para a economia brasileira e sabendo do uso de fertilizantes agrícolas, principalmente o nitrogênio, como avalia o conhecimento nacional sobre micro-organismos envolvidos no ciclo do N? E estratégias para promover o estudo desse. De quem foi? Então, eu vou falar, tem vários processos no ciclo do nitrogênio. Eu vou falar especificamente da fixação biológica do nitrogênio, que é a que tem mais aplicação prática, mas os outros também podem ser manejados. Como eu falei, né, a fixação biológica do nitrogênio é um sucesso na soja. Apesar disso, esse sucesso já está sendo comprometido pelo manejo adequado, pela colocação de nitrogênio mineral em excesso, que vai começar a inibir, daqui a pouco. O nitrogênio mineral, ele inibe a fixação. Para a planta, é mais fácil, em termos de energéticos, absorver nitrogênio do solo, seja quando tem excesso de matéria orgânica, ou claro que o próprio adubo, do que estimular a FPM, né? Então, na soja é um sucesso comprometido. E existem várias outras leguminosas. E foi bom a palestra, esse evento está bem concatenado, porque foi boa a palestra do Tertuliano, mostrando, claro, na agrupação verde tem não leguminosas também, mas as leguminosas são um potencial inexplorado. No caso do guandu, por exemplo, até a gente não come guandu, é a espécie mais consumida em termos de grão na Índia e na África, né? Na Ásia e na África. Aqui a gente, outro dia soube de gente, do pessoal lá no norte de Minas, se alimentando com guandu, mas produz demais, é uma planta rústica e que pode ser usada para ocupação verde. Então, a contribuição desses processos, eles podem, no caso específico da FPN, tanto pode ser direto, por você usar espécies economicamente relevantes, não só para a produção de grãos, mas para pastar, como forrageiras, como espécies florestais, mas também pelo uso da adubação verde, que antigamente era só incorporação, mas hoje nós já faz um tempo, né, envolve também rotação, consórcio, e ela pode indiretamente contribuir para outras culturas não leguminosas. Tem um cálculo que a gente fez um tempo, que acho que não está muito desatualizado, que a FBN sozinha fixou mais nitrogênio que toda a quantidade de adubo mineral nitrogenado utilizado em todas as outras culturas. Agora imagina se a gente puder expandir isso para outras espécies não leguminosas, né, que tem um potencial enorme no Brasil. Nós temos 10% das espécies leguminosas do planeta. Então, se era isso que você queria ouvir, se não, vocês perguntem de novo. Mas podem perguntar depois. Eu vou fazer a pergunta para o doutor Ederson. Devido ao feijão ter essa característica de promiscuidade, qual alternativa você sugere para aumentar a competição das rizobactérias e elevar a contribuição desses micro-organismos para o desenvolvimento e produtividade do feijão? Bom, a pergunta é difícil de responder, porque colocando dentro do contexto, né, o que se atribui a uma das causas de insucesso em alguns casos na inoculação é a promiscuidade do feijão. Então nós teríamos bactérias nativas, várias bactérias que seriam capazes de interagir com o feijoeiro. Vamos falar de episódios, tá? Competir com o seu inoculante. Então, por serem bactérias nativas, adaptadas àquelas condições do solo, eles seriam mais aptas do que a bactéria que você introduz. Eu não sei se eu teria respostas para isso, mas existem alguns trabalhos na literatura que são interessantes e que indicam exemplos do que nós podemos fazer.
Um deles é você selecionar bactérias competitivas por diferentes métodos. Tá? Tem um trabalho do grupo da Argentina que eu gosto muito, em que eles selecionaram Bradyrhizobium, tá, para a soja. O trabalho deles foi esse. E eles selecionaram bactérias por um método, utilizando seleção natural. Eles selecionavam bactérias com maior mobilidade. Então eles verificavam que essas bactérias que eram mais móveis no solo, eles tinham uma maior capacidade de competição. Então eles utilizaram um conceito básico de seleção genética. Basicamente eles pegavam o micro-organismo, colocavam no centro de uma placa com um meio semissólido e eles crescia formando um halo. Aí eles pegavam os micro-organismos da borda, inoculavam de novo e faziam isso várias vezes. Por quê? A lógica era, o micro-organismo da borda era o micro-organismo que correu mais, ele conseguiu chegar mais longe. Então, através disso, eles conseguiram selecionar micro-organismos Bradyrhizobium, no caso, se não me engano, Japonicum, que tinham uma maior capacidade de mobilidade. Então, esse é um exemplo de como você pode trabalhar com isso. Você pode trabalhar com características genéticas utilizando mutantes, inclusive a gente sempre conversa, né, os mutantes de Azospirillum recomendados, as estirpes de Azospirillum recomendadas são mutantes de estirpes clássicas. Então, você pode trabalhar com a seleção natural desses micro-organismos. A manipulação genética é complicada por causa das legislações, né, com respeito à biossegurança. Seria uma alternativa. Eu acho também, na minha opinião, a gente poderia trabalhar melhor na seleção, talvez. Bom, isso já se faz, né? A Fátima e outras pessoas, por exemplo, trabalham com micro-organismos adaptados ao pH mais ácido, né? O que eu penso, às vezes a indústria ela quer uma panaceia, ela quer um remédio para todos os males. Então você quer, no Brasil, um país de dimensões continentais, recomendar uma única estirpe, onde você tem uma variação de solos grande. O que a gente tem, pelo menos, verifica nos estudos de ecologia microbiana do solo, o André mostrou um pouco isso num gráfico que ele mostrou numa NMDS, onde ele falava que a inoculação não afetou as comunidades, mas o que era muito claro no gráfico dele é que os diferentes, não sei se eram locais ou culturas, você tinha comunidades muito características. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente estudou comunidades de bactéria para ver a diversidade, quem estava ali, diferentes locais. Então tinha soja em diferentes locais no estado de Michigan. Eu tinha milho em diferentes locais no estado de Michigan. Manejos similares. Só que se você coletava a rizosfera de milho em diferentes locais, cada local tinha uma comunidade microbiana própria. Então eu entendo que o ambiente ele está favorecendo alguns micro-organismos. Então, às vezes eu penso, por que a gente não poderia aprender um pouco sobre ecologia e talvez estar trabalhando, selecionando micro-organismos para tipos de solo, para características específicas. Então, se eu sei que o meu Rhizobia no plant, ele é mais adaptado àquela condição específica de solo, será que eu consigo aumentar a capacidade competitiva? Tá? Então, assim, uma coisa seria, eu vejo a seleção, tá? A gente pode melhorar a seleção de características no laboratório, em campo. Eu acho que talvez mudar a estratégia como a gente recomenda, talvez uma recomendação mais regional ou adaptada a diferentes tipos de solo, talvez seja uma estratégia de a gente aumentar isso. A gente tem a questão do melhoramento genético. No feijoeiro, isso daí ainda dizem que é um problema. A soja, quando conta uma história para a gente, se fala que a fixação foi incluída nos programas de melhoramento genético, o que não aconteceu com o feijoeiro. Então, eu acredito que se a gente trabalhar o melhoramento genético, a gente também pode aumentar a contribuição dessas bactérias para a cultura. Por último, falando ainda de ecologia microbiana, é sonho, eu ainda acho que ainda isso é muito discurso. Se fala muito em engenharia de comunidade, né, de microbiomas. Engenharia seria basicamente você manipular quem está ali. Tá? Então, o que a gente aprende de ecologia? Ninguém vive sozinho. Os micro-organismos, eles interagem entre si e dependem de outros micro-organismos. E a gente vê que alguns micro-organismos, eles vão agir em consórcios. A lógica da coinoculação é um pouco isso. Você coloca dois micro-organismos que têm funções distintas de forma a potencializar o efeito. Eu ainda acho que a gente engatinha um pouco nisso, porque a gente pega
promotoras de crescimento de planta. Então você tem um balde cheio de promotoras de crescimento de planta e você testa. Mas na verdade existem interações ecológicas. Então tem um trabalho muito legal aqui que eu avaliei ontem, de uma aluna que ela verificou que bacilos, as estirpes sozinhas, a estirpe sozinha, o bacilo sozinho degradava menos herbicida do que o consórcio. Então, eu acredito que também estudar interações ecológicas, de modo que você possa ver quem trabalha junto, né? Talvez seja uma forma de você potencializar o efeito desses micro-organismos. Tá? Eu não sei se eu respondi, eu elenquei esses 4 pontos. Eu acho que o mais simples seria esse da gente selecionar um micro-organismo em laboratório, com características genéticas, através de mutações e utilizando criatividade, como esse grupo da Argentina. O segundo, a regionalização, ou melhor, identificar tipo de solo, que eu acredito que o tipo de solo seja um fator. Tá? Já fazem isso em Cuba, a gente fala em Cuba, pensa em Cuba, não tem tanta tecnologia, mas eles fazem isso para frutos micorrízicos, tá? Eles recomendam um tipo de solo. E a gente viu que, por exemplo, o pH é um grande fator. Então, a gente vê que as características químicas de solo são importantes. Então, eu acredito que o tipo de solo seria importante. E aí vem o melhoramento e a gente trabalhar com a equipe, né? Os micro-organismos interagindo em conjunto. Obrigado. Vou ter que dar uma pressadinha, porque estão puxando a minha orelha aqui, porque a gente tem que terminar até meio-dia e 10. Tá? Então, vou ter que pedir para vocês responderem vapt-vupt. Em relação à palestra do Rafael, qual o número de registros do Ribopix e se ele classifica arqueico? O Ribopix hoje ele tem 28.505 registros bacterianos, então fazendo um paralelo com o Biotyper, ele é quase mais de 6 vezes maior que o Biotyper, o banco de dados. O Biotyper tem 4.300 e alguma coisa, o Ribopix tem 28.505 e, portanto, contempla rizobactérias. Você conseguiria classificar rizobactérias nessa ferramenta. A segunda pergunta sobre a arqueia e bactéria, a gente está desenvolvendo agora, esses bancos de dados estão terminando de serem criados, eu acho que mais dentro de algum tempo aí a gente vai colocar também essa função para a classificação de arqueias e bactérias no ar funcionando. Obrigado. Passei a pergunta para o Dr. André. A pergunta que eu tenho aqui é: André, você mostrou alguns resultados que recrutam bactérias benéficas. Como você pensa em aumentar a produção de resultados da planta? A interação de planta com o microbioma do solo é por meio de sinais químicos e os resultados são um conjunto de sinais químicos. São flavonoides, são carboidratos, são peptídeos, são uma diversidade muito grande de moléculas. Pelos resultados que nós temos tido, existe diferença na composição, nós e outros trabalhos mostram diferença na composição de resultados de acordo com o genoma da planta, com o ambiente, com a idade que essa planta tem. Mas também existe um conjunto central de compostos químicos que estão presentes ali em 2 genomas diferentes. E esses compostos então seriam centrais. Então, na verdade, no recrutamento, a bactéria não entende tudo que a planta coloca ali, porque cada molécula tem uma função distinta. Algumas moléculas têm mais importância do que outras. O que é a chave, no meu entendimento, é identificar quais são essas moléculas e se a gente vai conseguir produzir isso de maneira sintética ou por melhoramento genético. A única forma que eu penso é melhoramento genético, convencional ou transgênico, de aumentar a exudação. Por outro lado, se você aumenta muito a exudação, você está transferindo mais carbono da fotossíntese para as raízes, pode comprometer a planta. Tem uma outra pergunta que o aumento de exudados pela planta não poderia ser por estímulo da bactéria? Com certeza existe uma troca, tanto a bactéria estimulando a planta a modificar a composição desses exudados, composição qualitativa e quantitativa, como a bactéria influenciando a planta e a planta influenciando a bactéria. É uma troca de sinais moleculares que leva a essa modificação na quantidade de exudados da planta. Porque a bactéria também exuda moléculas para interagir com os receptores das raízes. Então, Obrigada, professor. Passei a pergunta também do Dr. Rodrigues.
Obrigado. A pergunta que chegou para mim é se existem estudos do impacto dos resíduos da agricultura na microbiota do solo, um exemplo do tipo de resíduo e a estrutura da comunidade microbiana. Tem bastante estudos, até a gente estava discutindo com o Reis, que é o orientador lá nos Estados Unidos, a gente está com uns trabalhos para publicar. Eles estão mostrando hoje que, bom, depende bastante da qualidade do resíduo que você aporta ao solo, tanto de origem animal como vegetal. Não é exatamente uma novidade, mas da suinocultura, por exemplo, se fala muito que a adubação com dejetos pode aumentar, por exemplo, o sequestro de carbono. A gente não tem visto sequestro de carbono por uso de dejetos suínos, a não ser pelo efeito fertilizante que ele causa no sistema, mas de qualquer maneira ele tem um efeito fertilizante, outros resíduos já o impacto é significativo, como eu tinha mostrado. Mas tem alguns trabalhos novos que estão mostrando que à medida que você aumenta a qualidade do resíduo, por exemplo, incluindo leguminosas, cama de aves, dejeto com uma qualidade, relação CN mais baixa e uma maior biodisponibilidade desse carbono e nitrogênio, você aumenta a eficiência de uso de carbono pela biomassa microbiana. Então, o microorganismo é capaz de fixar mais carbono no solo, aumentar a biomassa dele em relação ao resíduo de baixa qualidade. E também tem alguns outros trabalhos que a gente está para publicar, que a gente está mostrando que quando você tem maior diversidade de plantas, inclui leguminosas no sistema de rotação de culturas, ou usa um resíduo como uma fonte lábil de carbono e nitrogênio como dejeto de aves, você aumenta bastante a concentração de enzimas que atuam no ciclo do nitrogênio, no fósforo, no carbono, no solo, inclusive em profundidade. Então, você tem realmente uma mudança na estrutura microbiana, um aumento de eficiência na estrutura microbiana, mas ela está fortemente relacionada com a qualidade do resíduo que você aporta no solo. Obrigada. A professora Fátima quer complementar? Se tem algumas perguntas. Vou tentar ser rápido, porque depois eu vi que faltou completar a primeira pergunta e houveram outras. Então, com relação ao conhecimento no Brasil da microbiologia do solo, graças a Deus nós tivemos importantes pioneiros, né? Você está 3 aqui, que são os mais velhos pela ordem de idade, mas depois deles vieram vários outros, né? Foi o Dr. João Jardim Freire, João Rui Jardim Freire, a doutora Jona Doberania e a professora Elke Cardoso, os mais velhos. Depois desse vieram vários outros que eles fizeram escola e essas escolas estão fazendo novas escolas. Então a gente tem uma massa crítica de microbiologia do solo no Brasil muito boa e produzindo muito. A microbiologia é das áreas que produz mais, né? E o Brasil é muito grande, muito diverso. Aquele tetraedro que eu mostrei com esses fatores físicos químicos, o Brasil é extremamente diverso em termos de características físicas, químicas, biomas, e tudo isso influencia na microbiota. Então, com relação ao pH, por exemplo, foi outra pergunta, as bactérias especificamente, até os fungos micro-organismos, eles são muito diversos, com relação a diferentes adaptações a pH e até metais pesados, outros estresses. Então, a pesquisa também já tem dados, né, que mostram que a gente pode usar esses que são adaptados a condições mais ácidas, ou mais alcalinas, ou metais pesados, etc., ou várias outras condições, né? Então, acho que a pesquisa tem um volume de dados muito grande, como eu falei, nem o beabá está sendo aplicado, né? Mas para seguir, né, nessas pesquisas, compreender essa diversidade de ecossistemas, de condições edáficas e climáticas que a gente tem, é importante que a gente teste também a nível regional essas tecnologias, porque o que funciona aqui no Paraná pode não funcionar no Nordeste, no Centro-Oeste, né? Então, e a gente vê isso muito nos nossos testes, os estilos que vai vir, até dentro de Minas, que é um estado grande, assim, muito diverso, funciona bem num local, mas no outro funciona. Então, precisa mais nesse aspecto, e claro, a pesquisa básica continua, porque os métodos, as técnicas estão evoluindo muito rapidamente nessa área, né? E uma última coisa que eu quero falar, com relação ao último ponto da minha palestra, que também é uma das perguntas, o nosso desafio é dialogar, é fazer com que essas tecnologias cheguem ao agricultor, né?
que a gente se faça entender, e para isso, gente, ciências sociais é muito importante. Então, nem vou comentar a respeito, que você já leram meus pensamentos, né? Então, a pesquisa tem que continuar, nós temos um mundo de diversidade para explorar, a ciência avança rapidamente, o Brasil tem acompanhado na medida do possível, mas o nosso futuro está comprometido, né? Então, isso é muito triste. Eu espero que essa situação se reverta e que o governo se sensibilize, né, com o que está acontecendo. Tá? Então, é isso. Muito obrigada pelos conhecimentos compartilhados, pela lição de humildade de todos vocês. Então, a gente encerra as atividades da manhã e às 1h30, então começam as atividades da tarde. Muito obrigada. Obrigada.